Estamos no estudo do capítulo 18 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Já vimos os versículos 4 e 5. Os versículos 6 e 7 são uma declaração profética de que Babilônia será finalmente condenada ou punida segundo as suas obras. Cada um tenha presente que este testemunho se aplica àquela parte de Babilônia que está sujeita a uma queda moral ou espiritual. Não há queda moral sem antes ser espiritual. Como já indicamos, a condenação deve aplicar-se especialmente às filhas da grande prostituta, às denominações que persistem em se agarrar aos traços pessoais da sua mãe e conservar traços piores. Tal mãe, tais filhas. Estas, como já indicamos, hão de tentar uma perseguição devastadora contra a verdade e o povo de Deus. São elas que formarão a imagem da besta. Experimentarão algo que será para elas uma nova experiência, o uso do braço civil para impor os seus dogmas. E sem dúvida, é esta primeira intoxicação de poder que leva este ramo de Babilônia a jactar-se em seu coração, dizendo: estou sentada como rainha e não sou viúva. Isto é, não sou despojada ou destituída de poder, como tenho sido, mas agora domino como rainha. Estão trabalhando para unir a igreja e o Estado, não a igreja de Deus, mas uma igreja particular, ou católica, ou protestante, ou judaica, como se Deus fosse católico, protestante ou judeu. E diante disso, pode-se afirmar tranquilamente que Deus preferiria ser ateu. E nós também, não é? Nós também íamos preferir ser ateus nessa situação. Essa igreja apóstata está entronizada no governo. Com expressões blasfemas, se vangloria de que Deus está na Constituição. A expressão tornai-lhe a dar como ela vos tem dado mostra que o tempo para ser dada esta mensagem e para os santos serem chamados será quando ela começar a levantar contra eles o braço da opressão do poder civil. Ao encher a taça da perseguição aos santos, o anjo do Senhor perseguirá, como vemos em Salmos 35, versículo 6. Quer dizer, juízos do alto trarão sobre ela num duplo grau o mal que ela pensou trazer aos humildes servos de Deus. Pensa que brinca-se com Deus? Não. O apóstolo Paulo já afirmara, já advertira que ninguém se iluda, de Deus não se zomba. Deram ouvidos ao que disse o apóstolo dos gentios? Provavelmente não, né? Mas quem deu está aí firme e forte. A senhora Ellen White dá o seu testemunho mostrando que a primeira parte do capítulo 18 do Apocalipse tem referência especial à opressão religiosa desencadeada nos Estados Unidos por professos cristãos. E diz, abre aspas, o dia da execução do juízo de Deus será mais tolerável para os pagãos e para os papistas do que para tais homens. Fecha aspas. Não é impressionante? Jesus também, olhando para os fariseus,
cara a cara, disse: as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro que vós no reino de Deus, porque são mais humildes. São palavras de Jesus, e é só vocês conferirem aí na narrativa de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, no trecho em que há a parábola dos 2 filhos. Os nomes dos opressores estão escritos em sangue, aqui no Apocalipse, assinalados com traços inundados com agonizantes, escaldantes lágrimas de sofrimento. A ira de Deus não cessará até que tenha feito com que este país beba as fezes, o cálice da sua ira, até que tenha retribuído em dobro a Babilônia. Os Estados Unidos são a besta de 2 pontas, fazendo a imagem da besta, impondo o sinal da besta, que é a transgressão do 4º mandamento do decálogo divino. Tornai-lhe a dar quanto vos tem ela dado, retribuindo-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu a beber, dai-lhe também a beber em dobro. No dia que vem as suas pragas, mencionado no versículo 8º deste Apocalipse, no capítulo 18, deve ser um dia profético, ou pelo menos não pode ser um dia literal, porque seria absurdo, seria improvável, impossível até que a fome viesse nessa extensão de tempo. Um dia literal, 24 horas. As pragas de Babilônia são, sem dúvida, as 7 últimas pragas que já foram examinadas. Isto se conclui claramente que a linguagem deste versículo, em relação com o profeta Isaías, capítulo 34, versículo 8, é que esses terríveis castigos durarão 1 ano. Vejamos aqui as palavras de Isaías. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Eis aí. Bom, vamos aqui fazer uma pausa no nosso estudo, Já temos aí material suficiente para meditarmos bastante a respeito de tudo isso, e nós continuaremos no nosso próximo programa. Aquele fraternal abraço.